Várias perguntas me foram feitas a respeito da poligamia. Esse é um assunto que também traz bastante interesse para as pessoas e não é de admirar. É considerado na nossa era moderna algo um tanto controverso e aqui não vou dar uma descrição histórica completa, mesmo porque eu não sou historiador, sou um sociólogo, mas eu gostaria pelo menos de abordar alguns pontos doutrinários com relação a isso. De fato, não praticamos a poligamia como igreja, mas o presidente Wilford Woodruff, em 1890, eliminou a prática da poligamia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E muito embora alguns casamentos plurais foram realizados no Canadá e no México, em 1904, o presidente Joseph F. Smith realmente colocou um fim na prática. Mas relatos continuaram circulando e hoje em dia ainda circulam a respeito do que acontecia ou do que não acontecia. Eu gostaria de, em primeiro lugar, voltar atrás e falar um pouco sobre a doutrina do casamento e da família, que é a coisa básica. Nosso Pai Celestial é um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso e tem um grande plano de felicidade para todos os seus filhos e filhas. Através desse plano, nós podemos estar unidos como famílias para toda a eternidade, através da ordenança do casamento realizada pela autoridade do sacerdócio na casa do Senhor, nos templos da igreja pelo mundo afora. Agora vamos ver uma coisa importante. A proclamação sobre a família, que a primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos, publicaram em 1995, diz: a família é ordenada por Deus. Essa é uma declaração relativamente simples, mas se você parar para ver essa palavra ordenada por Deus, ela tem tanto o sentido de ordem, de organização, como tem também o sentido de ordenação. Em Doutrina e Convênio, em seção 131, o profeta Joseph Smith explicou: na glória celestial há 3 céus ou graus. A fim de obter o mais alto, um homem e, consequentemente, uma mulher, precisam entrar nesta ordem do sacerdócio, o novo e eterno convênio do casamento. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o casamento é a ordenança mais sagrada, mais elevada que um ser mortal pode almejar. É uma ordem do sacerdócio, a ordem patriarcal do sacerdócio. É sagrado. Nada é mais sagrado do que o casamento e a família, e os relacionamentos entre marido e mulher, legal e legitimamente casados, e os pais e seus filhos. Nada é mais sagrado do que isso. É a mais alta ordem do sacerdócio de Deus, a ordem patriarcal. É governada, é parte do sacerdócio de Melquisedeque, é governada pelo sacerdócio de Melquisedeque, mas é a mais alta ordem do sacerdócio, algo muito sagrado. Nós vivemos numa época em que, infelizmente, a apostasia no mundo é tão grande que nada é considerado sagrado mais, inclusive os relacionamentos familiares. E vivemos também numa sociedade que é extremamente sexualizada, onde tudo é sexo, é piadas, isso, é aquilo, diversões, entretenimento, tudo tá. E pegaram uma coisa que é tão sagrada, que é o relacionamento íntimo entre um homem e a mulher, que é aprovado por Deus, e tornaram uma coisa vulgar, tão mundana, que as pessoas acham que é pecado, que é uma coisa naturalmente pecaminosa. E nada poderia estar mais longe da verdade. Esse é um poder sagrado. E a lei da castidade existe para preservar a natureza sagrada desses relacionamentos íntimos entre marido e mulher, legal e legitimamente casados. Então o que a gente vê no mundo é isso, é uma deturpação, uma desvirtuação daquilo que é sagrado. O casamento é sagrado. Muito bem, tendo dito isso, o casamento plural, que foi restaurado através do profeta Joseph Smith e foi praticado em geral lá entre 1840 até 1890,
era apenas um apêndice do novo e eterno convênio do casamento. Era como se fosse um departamentozinho dentro daquela grande organização que é o novo e eterno convênio do casamento. Lembrando que o casamento é ordenado por Deus. E esse é o casamento eterno. O casamento civil é uma coisa que é organizada pelos governos. Estou falando do casamento que é solenizado pela autoridade do sacerdócio. Então, o casamento plural também fazia parte disso. Era sagrado. Ah, mas sim, será que todo mundo entendia dessa forma? Não, e mesmo porque as pessoas, mesmo que falam sobre isso hoje em dia, dá para notar que muitos deles também não entendiam a natureza sagrada disso. Então, vamos ver algumas coisas. Fala-se muito aí, especialmente entre os críticos da igreja, e que na maioria das vezes o que eles fazem é o seguinte: eles pegam informações históricas, tiram alguns detalhes e colocam aquela informação fragmentada na frente do público. E parece que é uma coisa, o que estava acontecendo? Mas se for ver, olha, não era nada disso. Por exemplo, algumas pessoas perguntaram, então é verdade que o profeta Joseph Smith casou com algumas mocinhas lá, adolescentes? Sim, nós temos o registro histórico aí que fala que Joseph teria tido em torno de 33 esposas. Algumas delas foram seladas a ele vicariamente depois que ele foi assassinado. Mas em vida dele tinha aí umas 5 ou 6 moças entre 14 e 18 anos. Ah, que coisa! Olha, para e pensa. Isso não era uma coisa incomum naquela época. Moças casarem ainda bem jovens. Porque nós estamos falando de pessoas que estavam residindo não nos grandes centros urbanos, mas lá nas brenhas, lá em comunidades agrícolas, onde de fato as mocinhas cresciam e não tinham grandes oportunidades de estudar, de se desenvolver, de adquirir uma profissão. A maioria não tinha. Quando muito conseguia lá era a educação elementar, lá uma educação primária, 3 aninhos, 4 aninhos de instrução, aprendia a ler, aprendia a escrever um pouquinho e acabou. Ir para uma escola secundária, ir para uma universidade, muito poucas, século XIX, muito poucas conseguiam isso. Era longe, era muito caro. Então o que as famílias viam? Quando aparecia aí um senhor querendo casar com a filha deles aí, bem estabelecido e tudo, eles diziam: minha filha, olha, não perca uma oportunidade dessa. Então não era incomum isso acontecer. Aliás, no Brasil, por exemplo, no interior do Brasil, até meados do século XX, isso era muito comum. Acredito que alguns de vocês aí podem encontrar nas suas histórias familiares aí uma avó, uma bisavó que casou com 14, com 15 anos de idade. Não era uma coisa incomum. O ponto importante aqui é lembrar o seguinte: nós não podemos julgar as ações das pessoas do século XIX usando padrões do século XX, século XXI. Não é justo. Estamos falando de coisas que aconteceram há quase 200 anos atrás, usando o padrão atual. Às vezes eu fico pensando, olha, daqui a 200 anos, sabe lá, pode ter descendentes nossos aí que vão ficar horrorizados por causa de algumas coisas que nós fazemos hoje. Que nós não vemos nada de errado. Sabe lá, de repente eu estou usando um paletó escuro aqui, daqui a 200 anos, olha que coisa, eu tive um antepassado que usava paletó escuro. Como é que ele podia fazer uma coisa dessa? Tá bom, tudo bem, é o padrão atual. Uma outra coisa também que alguns críticos levantam é a questão de porque tinha mulheres que eram seladas a maridos para a eternidade, mas elas estavam casadas ainda. Olha, para e pensa um pouco. Nessas comunidades rurais, o que acontecia? Tinha casamentos arranjados lá e tudo, o marido não gostava da mulher, a mulher não gostava do marido, mas as famílias tinham forçado eles a se casarem. E aí, ao longo dos anos, o relacionamento se deteriorava, o marido enfiava a mão na mulher, aquela coisa toda. E então, aí um dia ela conhecia a igreja e disse: olha, eu não quero mais saber disso. E aí pegava e disse: eu vou me divorciar do meu marido e vou casar com um irmão da igreja lá. Tudo bem, o único problema era que, para conseguir um divórcio, tinha que procurar o juiz. Aonde está o juiz? 200 quilômetros de viagem. Viagem longa, viagem cara, e ela não tinha dinheiro. Então o que a mulher fazia? Arrumava as trouxas, ia embora de casa e dizia: eu me divorciei do meu marido. E ninguém pedia ela: deixa eu ver a certidão aqui do divórcio homologada pelo juiz. Ninguém perguntava nada. Olha, era século XIX, no interiorzão lá.
Então, olha, se tem alguma coisa que tem que ser julgada, eu prefiro que deixar o bom Senhor julgar. Eu não vou julgar. Eu não estava lá. O que nós podemos saber é isso. Deus é um Pai amoroso, tem um plano de felicidade. Uma outra coisa que perturba muita gente, escuta, será que vai acontecer de novo? Olha, a igreja não está dizendo nem que sim, nem que não. Quem quer que esteja ensinando isso daí, cuidado. Porque, no momento, defender a poligamia é uma coisa passível de ação disciplinar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Não apenas nós não praticamos, mas nós não ensinamos também. Então, tome cuidado com isso daí. Agora, deixa eu abordar só um detalhezinho. Pelo fato de Deus ser um Pai amoroso, olha só nas Escrituras, como é que ele se refere àqueles homens que maltratam as filhas dele. Algumas das advertências mais severas que Deus faz nas Escrituras é justamente sobre esses homens que maltratam as filhas de Deus. Você acha que um Deus desse jeito ia fazer alguma coisa, ou instituir alguma coisa que não fosse para a felicidade, para o benefício das filhas dele? Então, no momento, nós não temos todos os detalhes, não sabemos, mas olha, podemos confiar de que Deus jamais daria um mandamento que não fosse para a felicidade dos seus filhos e filhas. Muito embora, inicialmente, a gente possa não entender esse mandamento. Agora, podemos confiar plenamente nisso. Em primeiro lugar, que ele não vai impor relacionamentos em ninguém. E segundo, ele não vai fazer nada que traga infelicidade ou desconforto para os seus filhos e filhas. Muito embora inicialmente possa ser uma coisa meio difícil de aceitarem, como foi difícil para os santos aceitarem a poligamia no século XIX também. Muito bom. Então, queria só lembrar a vocês essas coisas. Não sabemos todos os detalhes, mas o que nós sabemos, eu disse, olha, não temos nada de que nos envergonhar. Não vamos sair por aí ensinando poligamia, mas o Senhor tem um plano. Esse plano é para a nossa glória, para a nossa felicidade. Uma outra coisa que me perguntaram foi sobre essa história que eu já ouvi algumas vezes isso. Disse, olha, dizer para uma irmã, olha, você tem que tratar seu marido muito bem, porque senão na próxima vida ele não vai querer você, vai querer outro. Olha, pensa bem, você acha que Deus ia agir dessa forma, ia criar um plano dessa forma para as filhas queridas dele? De maneira nenhuma. Então, quando algum de vocês, irmãs, aí ouvir alguém dizer um disparate desse, olha, tem que ser boazinha pro seu marido, senão ele vai querer outra na próxima vida, diz para ela, olha, irmã, é bom que ele seja muito bonzinho para mim, senão eu também vou querer outro na próxima vida. Ok? E para aquelas pessoas que estão estudando ciências sociais, um outro detalhe, eu falei sobre a ordem patriarcal do sacerdócio. Cuidado, não confundam a ordem patriarcal do sacerdócio com o chamado patriarcado. Não confundam a ordem patriarcal do sacerdócio com o patriarcado. O patriarcado, o que chamam no mundo de patriarcado, é uma versão corrompida, uma versão apóstata da verdadeira ordem patriarcal do sacerdócio. É aquilo que onde o homem é o soberano e é o mandão dentro de casa e a mulher tem que ficar de bico fechado e tudo. Isso é patriarcado. A ordem patriarcal do sacerdócio não é assim. A ordem patriarcal do sacerdócio, você tem um homem e uma mulher que são iguais perante Deus. A mulher não pode ser exaltada sem o homem, mas o homem também não pode ser exaltado sem a mulher. Eles vão em direção à presença de Deus juntos, lado a lado, como companheiros. Ah, mas o marido preside. Sim, quem entende o que é presidência, significa que, olha, ele responde pela família. Agora, se ele for meio esperto, ele vai sempre estar ouvindo o conselho da esposa dele. Ele sempre vai se dar muito bem se ouvir o conselho da esposa. Assim funciona a ordem do patriarcal do sacerdócio. Sim, é o marido, como o apóstolo Paulo ensinou, dando a vida pela esposa e pelos filhos. E reunindo a família dele, liderando a família em retidão, não como mandão, como chefão. Então eu espero que isso também seja bastante claro e que ajude também em muitos casos. Então, até uma próxima. Tudo de bom para vocês.